Boa noite a todos e todas. Meu nome é Emília Assis Miranda Oliveira. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Adriana Estela Cardoso Lessa de Oliveira, estaremos apresentando um trabalho cujo título é Libras Tátil, um estudo bibliográfico. Iniciaremos pensando, refletindo um pouco sobre a terminologia utilizada para que nós adotamos em nosso trabalho e a nossa perspectiva a respeito da pessoa que faz uso da Libras Tátil para se comunicar, que é a pessoa surdo-cega. Nós utilizamos em nosso trabalho a terminologia sem hífen por compreender que a surdo-cegueira ela não é a adição da surdez com a cegueira, ela é uma deficiência única, uma especificidade que inclusive gera uma diversidade muito grande de comunicação. A surdo-cegueira ela é dividida em duas, classificada em pré-linguística ou pós-linguística, dependendo do período de aquisição da surdo-cegueira. Ela também é conhecida como congênita ou adquirida, por, nesse conceito, não se atentar apenas para as questões linguísticas, mas para as questões mais globais da pessoa surdo-cega. No nosso trabalho, nós utilizaremos a terminologia pré-linguística e pós-linguística. Pré-linguística para aqueles que adquiriram a surdo-cegueira ainda no nascimento ou até o período que não tinham adquirido uma língua, e pós-linguística para aqueles que adquiriram a surdo-cegueira após a aquisição de uma língua, seja ela oral ou de sinais. Nesse slide nós trazemos os tipos de surdo-cegueira, e nós temos aqui uma diversidade de pessoas surdo-cegas. Então, quando a gente pensa em surdo-cegueira, a gente vai pensar muito na heterogeneidade, e essa heterogeneidade dessas pessoas também gera uma heterogeneidade comunicativa. Então, nós temos surdo-cegos com cegueira congênita e surdez adquirida, surdez congênita e cegueira adquirida, surdez e cegueira congênita. Nós teremos aí uma diversidade também muito grande nesse grupo, porque nós não serão considerados indivíduos surdo-cegos apenas aqueles que adquiriram a surdez ou a cegueira total já nasceram assim, mas aqueles que têm perdas nesses dois sentidos e cujas perdas já geram para eles algum tipo de impacto em suas vidas. Aqui nós trazemos alguns exemplos de sistema de comunicação trazido por Dourado, aqueles chamados alfabéticos, como o braille tátil, a escrita na palma da mão, como também o sistema Malossi, LORM, alfabeto datilológico tátil, ainda baseado na língua oral. Nós temos o Tadoma e a fala ampliada, e a língua de sinais tátil, ela é classificada por Dourado como sendo um sistema de comunicação não alfabético. E aqui nós temos dois grupos, que são aqueles, a língua de sinais em campo reduzido, ou em campo um pouco mais ampliado também, e a língua de sinais tátil, ou apoiada. E aqui eu gostaria de trazer um pouco sobre a Libras, o que vem a ser a língua de sinais. Elas são línguas naturais das comunidades surdas, e posso dizer também das comunidades surdo-cegas. Ela passou a ter um status de língua reconhecido como língua a partir dos estudos do pesquisador William Stoke no ano de 1960. O que nós denominamos de palavra nas línguas orais. Nas línguas de sinais, esse signo vai receber o nome de sinal. O que diferencia as línguas de sinais das línguas orais auditivas, vamos colocar em linhas gerais aqui, é a questão da modalidade. Enquanto uma, no caso da oral auditiva, ela é oral auditiva, as línguas de sinais elas são gestuais visuais. E no caso das línguas de sinais táteis, elas vão ser gestuais táteis. São línguas com estruturas gramaticais próprias, independentes das línguas orais. E Libras significa Língua Brasileira de Sinais, é a língua materna ou natural dos surdos brasileiros. Ela foi reconhecida como língua a partir da Lei 10.436 e o Decreto 5626 de 2005.
O objetivo do nosso trabalho é fazer um levantamento das produções na área de surdo-cegueira sobre a comunicação por meio da Libras produzidas por surdocegos. Conforme a Lupetina, né, a nossa justificativa, as pesquisas na área da surdo-cegueira elas são incipientes e poucas se comparadas às outras áreas da educação especial. Além disso, a gente tem uma necessidade de ampliar os conhecimentos sobre essa especificidade linguística envolvida na comunicação das pessoas surdo-cegas. O método utilizado nesse trabalho ela foi uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, e a análise foi realizada em algumas obras, como a de Garcia 2000, que é o primeiro surdo-cego a publicar um livro na América Latina, Cader Nascimento e Costa 2010, Andrade Figueiredo e colaboradores 2013, Almeida 2015, Cambruz e Costa 2016 e Canuto e colaboradores 2019. Como resultado, nós trazemos a nossa pesquisa, que eles mostram que todas as produções estão intimamente ligadas às questões educacionais e sociais dos sujeitos surdocegos. As obras se referem à comunicação em sentido amplo, trazendo em sua maioria as classificações de seus diferentes tipos. A Libras é citada na maioria como uma forma comunicativa que precisa ser adaptada para a nova modalidade comunicativa, que passa a ser gestual, de gestual visual para gestual tátil. Garcia 2000 e Andrade Figueiredo, eles trazem a respeito da síndrome de Usher, que é uma síndrome genética que gera surdo-cegueira, a do tipo 1, que é uma das causas da surdo-cegueira adquirida por pessoas que eram surdas e perderam a visão e que utilizam a língua de sinais adaptada. É assim que eles se referem à língua de sinais. Essa língua apresentará, conforme os autores, adaptações das quais nós citamos aqui. A manutenção dos sinais dentro do campo de visão do aluno, bem como a adaptação da percepção do alfabeto manual, que passará a ser tátil. Cambruz e Costa, elas trazem que a língua de sinais ela é usada por aqueles que nasceram surdos e posteriormente apresentaram uma perda visual ou parcial. As mesmas autoras elas vão se referir às línguas de sinais como um sistema não alfabético ou sinalizado e trazem nesse grupo ainda uma classificação como línguas de sinais naturais, considerada como primeira forma de comunicação com as pessoas surdo-cegas congênitas, em que há combinação de gestos, movimentos, corpo e imitação, entre outros. Cambruz e Costa ainda trazem a classificação das línguas de sinais usadas por surdo-cegas como línguas de sinais em campo visual ou língua de sinais à distância ou língua de sinais a curta distância, língua de sinais apoiada no punho e língua de sinais tátil ou apoiada. Cambruz e Costa, elas dizem ainda que em relação às pessoas com surdo-cegueira, a transmissão das mensagens ela é efetuada na língua de sinais e cada país ela é empregada pela comunidade surda e será adaptada considerando o grau de visão. As autoras elas ainda citam que as adaptações que essa língua de sinais ela vai sofrer em relação à modalidade tátil. De acordo com elas, né, os resíduos visuais da pessoa e os resíduos visuais da pessoa surdo-cega, nós teremos a necessidade da distância ao sinalizar no campo de visão. O sistema datilológico ele vai servir de apoio. Vai haver uma diferença na velocidade da sinalização, que geralmente vai ser mais lento. A claridade e a iluminação elas vão influenciar também a percepção dos sinais. O uso de uma ou duas mãos sobre o punho, sobre as mãos do interlocutor para perceber a mensagem, e até mesmo a questão da cor da roupa do interlocutor, porque ela vai servir de fundo para que essa pessoa consiga perceber os sinais que estão sendo produzidos. Lembrando que, nesse caso, são pessoas que possuem resíduos visuais. Cader Nascimento e Costa, elas trazem que a utilização da Libras na interação com pessoas surdas cegas precisa ser adaptada às condições específicas das pessoas. Elas dizem ainda que geralmente usa-se um espaço bastante reduzido em função de muitos surdos cegos não possuírem resíduo nenhum de visão periférica. Ainda colocam que há casos em que os sinais precisam ser digitados no próprio corpo da pessoa surdo-cega, geralmente na palma da mão.
Outra forma de ter acesso aos sinais é manter as mãos do surdo-cego em cima das mãos do interlocutor. Canuto, 2019, é uma das obras mais recentes que aborda a temática da surdo-cegueira e que, de forma inédita, traz a comunicação áptica como um complemento para a comunicação das pessoas com surdo-cegueira. Isso tanto para as pessoas que utilizam a língua oral, como também para aquelas que utilizam a língua de sinais. Os autores referem-se à língua de sinais como sinais táteis e sinais em campo reduzido. Para eles, os sinais são os mesmos usados pelas pessoas surdas, no entanto, são feitas algumas adaptações do tipo, a diminuição do campo de sinalização ou outras estratégias de interpretação, como a redução articulatória, para que essas pessoas possam também captar, perceber os sinais. Então, resumidamente, nós temos que, segundo os autores, isso também é consenso, a Libras percebida pelos surdos cegos, ela possui adaptações linguísticas, dependerá de fatores físicos como a iluminação do local, cor da roupa do interlocutor, para que ela possa ser compreendida. Ela é a mesma utilizada pela comunidade surda. Essas adaptações são do tipo redução articulatória do sinal, velocidade do movimento que vai ser alterada, locação, alteração do campo de sinalização, a utilização do corpo do interlocutor e ainda é trazida a comunicação áptica como uma forma de complementação para essa língua de sinais. Como considerações finais, nós trazemos aqui que faz-se necessário estudos linguísticos da Libras utilizadas por surdos-cegos para elucidar quais são essas adaptações que são citadas, o que de fato essas adaptações que são citadas por todas essas obras. Essas são as nossas referências, esse é o nosso contato e nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Boa noite para todos.